Olá, boa noite. Boa noite. Polícia Federal faz mega operação contra fraudes em fundos de pensão da Petrobras, Banco do Brasil, Caixa e Correios. A investigação envolve 40 pessoas e o rombo pode ser de até 50 bilhões de reais. Justiça de São Paulo libera manifestantes detidos antes do ato contra Temer que aconteceu ontem. Maestro John Neshlin é afastado da direção artística do Teatro Municipal. Ele é investigado por suposto envolvimento em desvio de recursos. Neshlin nega. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Com João Dória, prefeito, vão voltar os mutirões. Os mutirões funcionavam muito bem na época do prefeito Mário Covas. Era bom para todo mundo. Por isso, vou acelerar a volta dos mutirões, em parceria com o governo do estado e sob coordenação do meu vice-prefeito, Bruno Covas. Faça uma viagem comigo pela gastronomia latina no Todo Seu de hoje. Olá, São Paulo, agora ficou fácil, porque o poder está nas suas mãos. Estou aqui para abençoar o Amaury e pedir o seu apoio. 20633, vote em Amaury para vereador. Vamos defender a causa do Evangelho. É o nosso candidato. Um abraço. Olá, sou Gilberto Nascimento, candidato a vereador. O número dele é 20200 e o PSC está com a gente. E se tem uma coisa que São Paulo já sabe, é que a gente resolve. O melhor da música soul está no Todo Seu de hoje e, claro, estou aqui te esperando. Há homens que lutam um dia e são bons, que lutam um ano e são melhores, que lutam muitos anos e são muito bons. Porém, há os que lutam toda a vida, e esses são imprescindíveis. Vem pro PCdoB. Sou o candidato da luta pela saúde e moradia. Como sambista, seria a voz da cultura e do esporte na Câmara. Fui subprefeito de Jabaquara e muito fiz pela região. Wander Geraldo, 65400. PCdoB. Hoje no Todo Seu a gente vai saber um pouco mais sobre as histórias do povo brasileiro. Faltam médicos nos postos de saúde da prefeitura. Por isso, vamos lançar uma ação emergencial para contratar 800 novos médicos, atraindo jovens médicos formados no interior do estado para atuarem nos bairros mais carentes da cidade. Com salário reforçado, auxílio moradia, auxílio transporte e vantagens na hora de disputar cursos de extensão nas universidades paulistas. Falta de médicos só se resolve de um jeito, contratando médicos. Polícia Federal deflagra mega operação contra fraude em fundos de pensão. Segundo o Ministério Público, o rombo pode ser de até 50 bilhões de reais. Foco estão 4 dos maiores fundos do país: Funcef, Petros, Previ e Postales, que administram os recursos para complementar a aposentadoria de funcionários da Caixa Econômica, da Petrobras, do Banco do Brasil e dos Correios. A investigação envolve pelo menos 38 empresas de diversos segmentos. Entre elas, Santander, Bradesco, Brookfield, Engevix, GEF, do grupo JBS, OAS, Sete Brasil, Grupar, do aeroporto de Guarulhos, IBG Eletrônica, que é a nova Gradiente, e a vice-presidência de Gestão e Ativos da Caixa. Entre os 7 presos está o ex-presidente da Funcef, Carlos Alberto Caser, ligado ao PT. O dono da OAS, Léo Pinheiro, foi levado para prestar depoimento e seria liberado, mas acabou preso por ordem do juiz Sérgio Moro. Ele já foi condenado por desvios na Petrobras e recorria em liberdade. Pinheiro tenta uma delação premiada na Operação Lava Jato, mas a negociação foi suspensa no fim do mês passado pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot.
Foi depois do vazamento do suposto relato de Léo Pinheiro envolvendo o nome do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. O empresário Wesley Batista, do grupo JBS, foi levado para depor e depois liberado. O irmão dele, Joesley, só não foi conduzido à sede da Polícia Federal porque está no exterior. Também foi levado para prestar depoimento o empresário Walter Torre, dono da construtora W Torre. A casa do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, foi alvo de buscas. Vacari já foi condenado na Operação Lava Jato e está preso no Paraná. A Justiça determinou ainda o sequestro de bens e o bloqueio de dinheiro em contas bancárias que somam 8 bilhões de reais. Segundo o Ministério Público Federal, o rombo pode ser muito maior e chegar a 50 bilhões de reais. Além disso, 40 investigados estão proibidos de manter contato entre eles. O juiz diz que no lugar da prisão adotou medidas alternativas. Então, por enquanto, eles não podem mais atuar no mercado financeiro em cargo de direção de empresa nem em função pública. Devem entregar o passaporte à Justiça e não podem sair sequer da cidade onde vivem. O Santander diz que essas investigações não têm qualquer relação com o banco, mas sim com os fundos citados. O Bradesco diz que segue a regulamentação de fundos de investimentos e está prestando os esclarecimentos à Justiça. A assessoria da JIF, do grupo JBS, disse que seus executivos colaboram com as investigações e estão à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos. O grupo W Torre diz que a companhia não tem e não teve relação direta com nenhum fundo de pensão citado na operação. A empreiteira Engevix também disse que está colaborando com as autoridades para prestar esclarecimentos. A Brookfield disse que não foi oficialmente comunicada de qualquer investigação sobre a empresa no âmbito da Operação Greenfield. A Invepar não comentou as acusações. OAS, Gradiente e Sete Brasil disseram que não iriam se manifestar. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Foi às ruas hoje a operação que vasculha fraudes cometidas nos milionários fundos de pensão de bancos públicos e empresas estatais. Estão sob investigação os fundos do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, da Petrobras e dos Correios. Suspeita-se que um conluio entre políticos, empresários e executivos desses fundos produziu desvios de 50 bilhões de reais. Essa investigação vem à luz no exato momento em que o governo de Michel Temer planeja entregar para o PP, Partido Progressista, a presidência do Fundo de Pensão da Caixa, o FUNCEF. Esse é um dos fundos que estão sob investigação da Polícia Federal. O Partido Progressista é campeão no ranking de políticos enrolados na Lava Jato. Temer já confiou a esse partido a presidência da Caixa Econômica Federal. Agora quer completar o serviço, entregando para a mesma legenda o cofre do fundo de pensão da Caixa. Errar, como se sabe, é humano, mas escolher o erro de forma tão cuidadosa e suspeita, só mesmo um governo de profissionais. Poucas vezes a política brasileira atravessou uma fase tão obscena. Boa noite. Reportagem do jornal Folha de São Paulo mostra que o PMDB e 4 senadores do partido teriam recebido propina das empresas que construíram a usina de Belo Monte, no Pará, por meio de doações legais. De acordo com o jornal, a informação consta de um relatório da Polícia Federal. Segundo a reportagem, nas eleições de 2010, 2012 e 2014, o PMDB recebeu mais de 159 milhões de reais de empreiteiras que trabalharam na obra. Os valores foram repassados para os diretórios estaduais, comitês financeiros do partido e o Diretório Nacional. Cúpula do G20 termina sem propostas concretas para os desafios da globalização e do livre comércio. Depois de 2 dias de reunião na cidade chinesa de Hangzhou, os membros do G20 concordaram com a oposição ao protecionismo, mas não anunciaram medidas concretas. O presidente chinês Xi Jinping pediu que as principais economias impulsionem o crescimento por meio da inovação e não apenas com medidas fiscais e monetárias. No comunicado final, os líderes das principais economias do mundo prometeram não desvalorizar suas moedas em troca de ganho competitivo. Nos bastidores da cúpula, os Estados Unidos não conseguiram finalizar um acordo com a Rússia para um cessar-fogo na Síria.
Depois de passar 4 dias na China, o presidente Michel Temer retorna ao Brasil. Ele embarcou hoje cedo, mas chega a Brasília só amanhã à tarde, pois são cerca de 30 horas de viagem. Hoje foi o último dia do encontro do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo na cidade chinesa de Hangzhou. Temer teve vários encontros bilaterais com o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, o primeiro-ministro da Espanha, Mariano Rajoy, com o vice-primeiro-ministro da Arábia Saudita, o príncipe Mohammed bin Salman, e ainda com o primeiro-ministro da Itália, Matteo Renzi. Depois da cerimônia de encerramento, Temer embarcou para o Brasil. Juiz considera ilegais as prisões de 19 pessoas detidas ontem durante protesto contra o presidente Michel Temer. Elas foram soltas e não vão mais responder por nenhum crime. Os 8 menores de idade apreendidos prestaram depoimento em audiência na Vara da Infância e da Juventude aqui de São Paulo e também foram liberados. Ontem houve 4 manifestações no país. Aqui em São Paulo, o ato terminou em confronto entre policiais militares e manifestantes. As imagens dos jovens deixando o Fórum Criminal da Barra Funda agora à noite foram postadas no Facebook do grupo Mídia Ninja. Os 19 maiores de idade tinham sido indiciados por associação criminosa e corrupção de menores. Já os 8 menores responderiam por ato infracional. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo divulgou fotos de objetos que teriam sido apreendidos com eles, mas os jovens negam que sejam adeptos da tática Black Bloc. O ato de ontem contra o governo Temer começou por volta das 4h30 da tarde e levou milhares de pessoas à Avenida Paulista. O protesto foi promovido pela internet e pelos movimentos Frente Povo Sem Medo, Frente Brasil Popular, CUT e MTST e reuniu cerca de 100 mil pessoas, segundo os organizadores. Tudo seguiu tranquilo por cerca de 4 horas. O ato foi declarado como encerrado no Largo da Batata, em Pinheiros. E foi na dispersão que o tumulto começou. Uma bomba explodiu e assustou o público que tentava entrar na estação Faria Lima. O local foi interditado e houve correria por ruas da região. Sacos de lixo foram jogados nas ruas e incendiados. Uma agência bancária foi depredada. Para dispersar a multidão, a polícia militar usou bombas e jatos d'água. Os jornalistas alegam que foram agredidos. Para eles e muitos manifestantes, houve abuso na repressão policial. O senador Lindenberg Farias, do PT, que estava no ato, afirmou que vai denunciar a ação da PM a organismos internacionais. Isso aqui não pode passar em branco. Isso aqui não pode passar como se nada tivesse acontecido. Chega! Nós vamos falar alto para o Brasil e para o mundo. Hoje à tarde, o comando da PM estimou em 30 mil o número de manifestantes. Disse que não houve excessos e negou especulações de que o tratamento da polícia teria viés político. A Polícia Militar do Estado de São Paulo não é de A ou de B. A Polícia Militar do Estado de São Paulo é da população paulista e da nação brasileira. Trata as pessoas sem qualquer distinção, seja de orientação política, sexual, religiosa, credo, convicção. A Polícia Militar não tem nenhuma vocação política partidária. Questionado sobre agressão a jornalistas, o coronel Dimitrios Fiscatórios disse que a polícia não age espontaneamente e só responde à injusta agressão. Já sobre a intenção do senador petista Lindenberg Farias de denunciar a ação da PM ontem para a OEA, a Organização dos Estados Americanos, a PM disse que respeita a opinião do senador, mas que está alinhada aos protocolos de direitos humanos e por isso está tranquila. O coronel Dimitrios Fiscatórios também falou sobre a detenção de 21 pessoas na Rua Vergueiro antes da manifestação. Segundo ele, elas teriam confessado espontaneamente que iriam fazer ações de depredação. Eles foram entrevistados e declararam em entrevista que estavam ali reunidos, organizados para sair pela cidade para praticar atos de agressão contra as pessoas. Na China, questionado por jornalistas sobre a manifestação contra o governo Temer, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, reconheceu um número substancial de pessoas no ato de São Paulo. Meirelles disse também que o país já teve manifestações maiores e chegou a dizer que, apesar de substancial, o protesto ainda representa um grupo minoritário da população. No sábado, o presidente Michel Temer disse que os atos daquela semana eram inexpressivos, formados por grupos mínimos com no máximo 40 pessoas, 50 no máximo. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Sábado, na China,
Temer disse que protestos contra ele país afora eram inexpressivos, com 40, 50, 100 pessoas que quebram o carro. Domingo, da Paulista ao Largo da Batata, 100 mil pessoas protestaram. Coros de Fora Temer e golpista. Sem transmissão ao vivo, sem helicópteros desde cedo, sem catraca livre e sem pesquisas depois. Manifestação absolutamente pacífica. Até o final, quando de maneira bárbara, desproporcional, a PM atacou. Quem estava nas imediações do metrô, e eu estava lá, assistiu. Com a desculpa de deter quem pulava catracas, balas de borracha, jatos d'água e bombas, inclusive em ônibus. Os black blocs, ausentes até o final, são justificativa para a repressão. Desde os protestos contra o governo Dilma em 2013, black blocs haviam sumido das manchetes. 10 fotógrafos e repórteres foram agredidos pelas PMs nos últimos dias em São Paulo e pelo país. Domingo foi um da BBC. Em março, Aécio e Alckmin foram hostilizados na Paulista. Então, o secretário de Segurança, o hoje ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, foi escorraçado nessa mesma avenida. Expulso pelos que pregavam a derrubada de Dilma, sem nenhuma reação da PM então. No domingo, 2 coros entoados durante a passeata. Chega de chacina, quer o fim da PM assassina e não vai ter selfie. O troco veio no final. Imagine-se o que não fazem nas periferias. Os que têm visibilidade e voz estão sentindo na pele o que nas quebradas vivem, às vezes morrem, os seres tidos como invisíveis. 48 horas depois da posse, o governo Temer interveio na comissão de anistia, trocou 20 dos 25 integrantes. Entre os novos membros, um acusado de ter colaborado com a ditadura. Que tudo isso não seja uma configuração de um novo sistema. Boa noite. O maestro John Nashling foi afastado da direção artística do Teatro Municipal de São Paulo. Ele foi citado na delação premiada de José Luiz Herência, o ex-diretor-geral do teatro, de ter participação em contratos superfaturados da entidade com artistas e causar prejuízo de pelo menos 18 milhões de reais aos cofres públicos. O maestro nega as acusações. Uma CPI na Câmara Municipal foi aberta para investigar o caso. O Tribunal de Contas da União aponta indícios de irregularidades em 1 de cada 3 doadores que contribuíram para as campanhas municipais das eleições agora de outubro. Entre as principais suspeitas encontradas por um grupo de trabalho do TCU estão a contribuição feita por pessoas que aparecem registradas como mortas ou são beneficiárias do programa Bolsa Família. Outra parte dos doadores demonstrou indícios de ter doado valores acima do permitido. Após receber o levantamento, o TSE irá repassar as informações aos juízes eleitorais, que terão 5 dias para aprofundar as investigações. Caso as irregularidades sejam confirmadas, elas podem eventualmente levar à impugnação de candidaturas. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Até amanhã. Boa noite, Gabriel. E tchau. Uma boa noite para vocês. Fiquem agora com o Ronivon todo seu. A gente se vê amanhã. Até lá. Até. Matérias especiais e comentários do universo esportivo você confere no Gazeta Esportiva. De segunda a sexta, 6 da tarde. Assista agora. Todo seu.